Olá pessoal do YouTube, boa tarde para vocês que estão entrando aqui no canal da Anford Coffee English com o seu Teacher Fernandes para mais uma aula rápida e objetiva, onde você aprende inglês rápido e definitivo. Muito legal que você está acompanhando meus vídeos, todas as pessoas que estão entrando, todos que estão se comunicando conosco, eu agradeço vocês. E não esqueçam, compartilhe para os seus amigos, para que eles possam também aí entrar no nosso canal e aprender inglês conosco, ok? E você que está entrando aí pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai gostar desta aula. Ou, se não entender inglês direito, volta nas minhas primeiras aulas do meu canal e você vai aprender, ok? Mas não esqueça, deixa o seu joinha para nós, inscreva-se no canal e aperte o sininho para que você possa receber as informações aí em primeira mão. Muito bem, aí na tela para você agora a lição de número 24 do Basic Tree, ok? Que é a segunda lição aí, eu nomeei ela está nomeada com o número 24 para seguir a sequência dos vídeos dentro do YouTube. Mas esse é o nível 3, chamado de Basic Tree, e a nossa segunda lição. Segunda lição porque a anterior que você assistiu fala sobre a questão das regras para o acréscimo do ED, perfeito? E agora vamos trabalhando aí, aparecendo para você com o simple past tense of regular and irregular verbs. Vamos trabalhar aí com esse camarada. E antes, eu vou fazer uma revisão breve para você daquilo que você aprendeu na aula passada. Aparecendo para você aí agora a primeira regra, não esqueça, para todo e qualquer verbo da língua inglesa para formar o passado dos verbos regulares, basta você acrescentar o ED. Mas lembre-se que tem sempre aquela regrinha para você seguir. E a primeira regra está aí na número 2, ok? Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, e ele for uma palavra monossilábica que possui uma única sílaba, você é obrigado a dobrar a última consoante antes de acrescentar o ED, ok? Mas, porém, temos aí a continuação dessa mesma regra 2, se ele terminar na mesma sequência de consoante, vogal, consoante, e ele for dissílabo, trissílabo e polissílabo, você só vai dobrar a última letra se a tônica estiver na última sílaba. Se não tiver, você não é obrigado a dobrar. E a última regra que você também aprendeu é a questão do Y. Verbos terminados em Y são divididos em 2. Quando termina em Y precedido de consoante, tira o Y e acrescenta IED. Se terminar em Y precedido de vogal, você não faz nada, só acrescenta o ED. Maravilha! Então agora sim, podemos entrar aí aparecendo já para você a conjugação do primeiro verbo. Nós vamos trabalhar com o primeiro verbo regular e em seguida eu vou mostrar também a conjugação de um verbo irregular. Então no verbo regular eu peguei aí o verbo to walk, que é o verbo caminhar. E observa que ele vai ficar igual para todas as pessoas, não muda, não tem regra nenhuma, a regra é só o ED e você já conhece. Então eu posso dizer I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, you walked, they walked, ok? E a tradução está do lado. Eu caminhei, você caminhou, ele caminhou e assim por diante. Olha, professor, isso é muito fácil. É só isso? É só isso na forma afirmativa. Para qualquer verbo que seja regular, você vai acrescentar o ED. Se tiver caindo naquelas regras, observe a regra dele, ok? Muito bem. Para você aí um segundo verbo, só que esse segundo verbo agora ele é um verbo irregular. E como eu falei para você, os verbos irregulares, ele tem uma característica especial. Você não tem regra para ele, você tem que literalmente memorizar e decorar a forma do presente, a forma do passado e mais adiante teremos que decorar a terceira forma dele, que é o particípio passado, para poder entrar numa outra classe de verbo que nós vamos conhecer, ok? Então veja aí, eu dei um exemplo do verbo to buy. Não é buy não, eu já vi pessoas falando buy. Não é buy, é buy. É o verbo to buy, que é o verbo comprar na língua inglesa. E o passado do verbo to buy está do lado para você aí, é o bought. Literalmente é esta pronúncia, bought. Lembra daquele botezinho de remar? É bought, ok? Muito bem, e vai ficar igual desta forma para todo mundo. Olha a conjugação lá. I bought, you bought, he bought, she bought, o it não compra nada. We bought, you bought, they bought, ok? Muito bem, vou deixar uma tela cheia, repita comigo esse verbo lá. I bought, you bought, he bought, she bought, we bought,
You bought, they bought. Ok, voltando aqui comigo, então agora você já sabe fazer a conjugação afirmativa de qualquer verbo, regular ou irregular, na língua inglesa. Os irregulares vai ter que decorar. O regular é só seguir aquela regra lá. Daqui a pouco nós vamos ter uma listinha aí para você, já de verbos regulares e irregulares, onde você vai poder decorar, ok? Leia, copie, repita várias vezes para que você possa aprender direitinho. Crie frase com esses verbos aí, ok? Então veja lá alguns exemplos para você. O primeiro verbo que nós temos lá é o to arise, que é o verbo surgir. Do outro lado você tem o passado dele, que é o arose, surgiu. Temos também o verbo to bring, que é o verbo trazer. Eu quero que você observe interessante o passado do to bring, que vira brought. A diferença do passado do verbo buy, que é bought, só tem um R de diferença. Tome cuidado com essa palavra. Então o passado de bring é brought, perfeitamente. O verbo to come, que é o verbo vir, o passado dele é came. Temos o verbo to do, que é o verbo fazer, que você também já usou ele na aula passada, já aprendeu a utilizar no do e does, e vai usar ele também nas próximas lições, que é o passado dele é o did. E temos o verbo to fall, que é o verbo cair. E o interessante é que este verbo fall é muito utilizado nos Estados Unidos para indicar também o outono, mas tem a palavra certa para outono, que é autumn, ok? E o passado dele é o to fell, ok? Fell, que é o verbo cair, ok? Muito bem, caiu o passado dele. Temos o verbo to go, que é o verbo ir, e o passado dele, que é o verbo went. Temos também o verbo to have, e o passado dele é o verbo to had, ok? Perdão, só had, não tem o to não. Muito bem, tela cheia para você, repita comigo aí agora. To arise, arose. To bring, brought. To come, came. To do, did. To fall, fell. To go, went. To have, had. Muito bem, voltando comigo, não esqueça, você precisa estudar o máximo que puder para estudar inglês. Quanto mais vocabulário você adquirir, mais verbos você vai crescer na língua inglesa. Então, não deixe para depois, ok? Comece já, pegue o seu caderno, copie várias vezes. Se você não tiver um caderno, qualquer pedaço de papel, você pode escrever e repetir até você ter certeza que você decorou esses verbos. Na tela para você já está aí, você já está vendo a forma afirmativa, são frases, exemplos de frases que eu estou dando para você, utilizando os dois tipos de verbo. A primeira frase que aparece para você aí, My mother walked on the street yesterday night. My mother walked on the street yesterday night. Minha mãe caminhou na rua ontem à noite, né? Foi dar um passeio, uma andada, aquelas caminhadas que as pessoas fazem à noite. Ok. Segunda frase aí, your brother brought the cake to the party. Your brother brought the cake to the party. O seu irmão trouxe o bolo para a festa. E a última dessa etapa aí, your mother-in-law came here last week. Your mother-in-law came here last week. A sua sogra veio aqui na semana passada. Temos mais dois na próxima tela para você aí. Pedro, Carlos e João, né? Eu coloquei tudo em português aí para não ter problema. Went to the club last night. Nós estamos no Brasil e os nomes brasileiros são esses aí, ok? Você poderia dizer Peter, Carlos and John went to the club last Sunday, ok? O Pedro, o Carlos e o João foram ao clube no domingo passado. E a última frase, they studied to the test. Eles estudaram para o teste. Muito bem, aí agora eu volto para você, a tela cheia, e você repita comigo essas frases. My mother walked on the street yesterday night. My mother walked on the street yesterday night. Your brother brought the cake to the party. Your brother brought the cake to the party. Your mother-in-law came here last week. Your mother-in-law came here last week. Pedro, Carlos and João went to the club last Sunday.
Pedro, Carlos and João went to the club last Sunday. They studied to the test. They studied to the test. Very good. Voltando comigo lá, só resta dizer para você aquela frase que eu sempre digo para toda vez que termino a minha aula. Seja verdadeiramente esperto, estude, estude e estude novamente para que você possa falar inglês de verdade, ok? Quero deixar meu agradecimento, não esqueça, vai lá no nosso website, vai lá no Facebook da escola, que é o mesmo nome, Hanford School of English, e veja toda a nossa escola ali, as pessoas que estão estudando fora do Brasil. São muitas pessoas que passam aqui por nossa escola, ok? Thank you for watching my video and see you next video. Bye bye!